Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, mas vem tudo confirmando, né, irmãos? Também aquilo que Deus usou Michael na palavra inicial. Nós vamos entrar um pouco nisso também, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1, amém? Quem achou o texto bíblico, diga amém. Que diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias, e ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrassem no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João, se voltando para ele, olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles e esperando receber alguma esmola, Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Versículo 8, e a gente encerra. Deu um salto e ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrando no templo com eles. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco, Pai. Senhor, que nós venhamos a conseguir transmitir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor passou para nós mediante esta palavra. A palavra é tua e não minha, Senhor. Fale, não te cales, Pai. Espírito Santo, Deus da glórias, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, interessante aqui desse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em um contexto que nós vamos ver dois períodos da igreja, dois tempos da igreja. A igreja antes do Pentecoste, antes do derramado do Espírito Santo, e a igreja depois do Pentecoste, do derramamento do Espírito. A igreja antes do derramamento do Espírito é uma igreja que ela andou com Jesus, ela aprendeu com Jesus, mas não era ainda cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a encher esta igreja depois do Pentecoste. Nós vamos ver que houve um evento tão grande que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. E a igreja foi cheia ali do Espírito Santo. Depois desse evento, esta igreja foi revestida de poder. Ela foi revestida de poder e de autoridade. Nós vamos olhar até na vida dos apóstolos. Nós vamos ver que a igreja, antes da descida do Espírito Santo, Jesus morre e ele ressuscita e os apóstolos estão escondidos. Eles se escondem. Depois do derramamento do Espírito, eles não se escondem mais. Eles são uma igreja que estão cheia de autoridade, de poder. Você vai ver que Pedro, ele era um homem, irmão, se você olha ele, ousado, era um homem que muitas vezes fazia coisas erradas, mas depois do derramamento do Espírito, você vai ver que Pedro, ele prega e 3.000 almas se converte. Depois que ele é revestido de poder, a sombra de Pedro cura. Então é uma igreja depois do evento do Pentecoste. Nós vamos ver que é um tempo novo da igreja. Nós vamos ver que é um momento novo depois da descida do Espírito Santo, depois do congresso do derramamento. Nós vamos ver que é um novo tempo para a igreja. E a igreja de Cristo, Pedro e João, eles estão vivendo um tempo novo, mas eles não jogaram fora a tradição de orar 3 turnos por dia no templo. Meu Deus, glória. É uma igreja que está vivendo um tempo novo. É uma igreja que está vivendo uma era nova, porém mantém
a tradição que é orar 3 turnos por dia no templo. O dia do judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Para o judeu devoto havia 3 turnos de oração: 9 da manhã, 3 da tarde, 9 da manhã, ao meio-dia, e às 3 da tarde. Os apóstolos mantinham esse costume. E é isso que nós temos que aprender. Nós estamos vivendo a era nova. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Só que eu quero dizer uma coisa: a igreja, nós temos uma modernidade. Nós temos hoje telão. Hoje a gente transmite o culto pelo YouTube. Você está entendendo? E não é errado a gente ser moderno, mas nós não podemos perder a tradição. E a tradição é o quê? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A arma que a igreja usa ainda é a mesma. Nós podemos montar estratégia, nós podemos fazer coisas, irmãos, que edifica, para atrair, mas a arma da igreja ainda continua sendo a mesma. É a boca no pó, joelho no chão, orando e clamando a Deus. Porque, irmãos, eu não consigo compreender a igreja desse tempo que diz estar cheia do Espírito e não cultua. Diz que hoje vive um momento do poder do Espírito Santo e não vem para a oração. Se dedicam a uma nova fé, mas não utilizam desculpas para não orar e para buscar a Deus. A gente olha para as igrejas hoje. Tem igreja que ela precisa ficar fazendo eventos para atrair o povo. E eu já disse aqui na igreja: eventos espirituais geram espiritualidades eventuais. Acaba o evento, acaba a espiritualidade da igreja. Aleluia. Mas Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer para nós: pode ser que quem está aqui não perdeu essa essência, mas Deus, Ele nos alerta para quê? Para que a gente continue do mesmo jeito, para que a gente continue na oração, para que a gente continue buscando a presença de Deus. Aleluia. Eu me lembro de Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, nós vamos ver que Saul, ele vai tentar colocar a armadura dele em Davi, mas a armadura de desviado não serve para derrotar gigante. A armadura de quem não tem compromisso com Deus não serve para vencer guerra. Mas aí, quando nós vemos capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, vai dizer assim: e Davi venceu o gigante como? Com uma pedra e com uma funda. Com uma pedra e com uma funda. Não é a pedra que tem poder, é o que ele carrega. Não é o que você tem que tem poder, é o que você carrega. Nós vamos vencer guerra, sabe, com armas espirituais. Oh, glória, aleluia. Aí nós vamos olhar para Ana e a gente entende que Ana entendeu que a guerra dela era no âmbito espiritual. Ela não brigou com Penina, não bateu boca com Penina. Para onde que ela foi? Para a oração. Eucana fazia o quê? Pegava a tua família, ia cultuar a Deus. Você imagine a guerra dentro de casa. Você imagine a briga, irmão. Você imagine briga na hora de ir para o culto. Você imagina o que acontecia na casa de Eucana. Ana ia tomar banho e já vinha Penina com as crianças. Não, primeiro meus filhos, depois, você vai depois. Você imagina a guerra. Você imagina o mau testemunho que ela poderia dar lá para as vizinhas. Tá gritando dentro de casa, agora depois vai para o culto. Pode até falhar em casa, irmão, mas você não pode deixar de vir adorar a Deus, você entendeu? Você pode até errar, mas você não pode deixar de cultuar a Deus. É melhor gritar aqui, é melhor adorar aqui, é melhor se derramar na presença dEle. Oh glória, é melhor orar a Ele. Tem gente que diz, está perdendo
guerra, por quê? Ah não, em casa está uma confusão, mal atribulado. Hoje eu vou cultuar a Deus como? Ei, não liga para afronto o que está acontecendo. Vem, coloca Deus em primeiro lugar, porque a tua guerra é espiritual. O que está acontecendo é no âmbito espiritual, glória. Porque quem encerrou a Madre Diana foi Deus. E a gente tem que entender que a nossa vida é regida por Deus. Glórias. Os apóstolos, irmãos, viveram um grande avivamento, mas não deixaram de vir para o culto. Ah, mas vou te explicar uma coisa aqui interessante. Naquele lugar, no templo, naquela época, tinha fariseu lá. Hipocrisia. Mas mesmo, ai, não vou para o culto porque lá só tem hipócrita. É lindo. É santo. Glória. Os apóstolos sabiam que lá tinha hipócrita, que lá tinha pessoas, irmãos, religiosas, né? Irmãos, e pessoas que se achavam melhor que as outras, mas eles nunca deixavam de orar. Eles sempre estavam buscando a oração. Pedro e João eram homens de oração. Sabe por que Pedro e João eram homens de oração? Porque eles entendiam que o Deus é maior do que a obra de Deus. Deus é maior do que a tua obra. Colocando a obra em primeiro lugar, como já foi dito aqui pelo Michael. Tem gente que faz tudo sem Deus. Por quê? Porque ele não coloca Deus em primeiro lugar. Deus é maior do que aquilo que eu faço. Deus é maior do que aquilo que eu faço para Ele. Primeiro eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, o reino dele, glória, a intimidade com Ele. Aleluia. Pedro e João, nós vamos ver que sempre eles eram vistos em eventos, irmãos, extraordinários. Frequentemente nas escrituras nós vamos ver eles dois juntos. Eles eram sócios na pesca. Sabe quem preparou a última Páscoa para Jesus? A Páscoa dos judeus? Pedro e João. Diga para o irmão que está do seu lado: quem serve vai viver sobrenatural de Deus. Tem gente querendo viver sobrenatural de Deus, mas não serve a igreja. Você vai ver eles servindo. Você vai ver eles preparando a ceia. Você vai vendo eles em cada momento. Eles ministraram ao samaritano que creram em Jesus Cristo. Eles também agora estão indo para o templo junto para orar. Alguém que serve a igreja vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a manifestação do poder de Deus é sempre colocada naquele lugar. Aleluia. E nós vamos ver que a primeira coisa para mim viver o sobrenatural de Deus é eu ter uma vida comprometida com a oração. Quem quer viver sobrenatural de Deus aqui? Quem vai viver o poder de Deus? Então Deus está dizendo: tenha uma vida comprometida com a oração. Eles vão orar. Nós vamos ver aqui, ó. A oração era prioridade na vida deles. Lembra? Quando eles estão instituindo diáconos ali, estavam todos reunidos em oração, em um só propósito. Nós vamos ver, não instituir a igreja não. Em Atos capítulo 1, versículo 14, eles estão orando, esperando a promessa. E eles estão clamando a Deus por revestimento de poder. Depois nós vamos ver que quando eles estão lá em Atos capítulo 4, versículo de número 31, nós vamos ver que depois que eles oraram, irmãos, o poder foi tão grande que o lugar se movimentou. Glória a Deus. Os apóstolos, eles tinham um compromisso, que eles diziam assim, ó: vamos instituir diácono para servir a viúva. E nós permanecemos na palavra e na oração. Glória a Deus. O lugar se movia. E eu quero te dizer uma coisa: o Deus que fez em Atos ainda continua fazendo hoje, porque a gente acredita, eu acredito que Deus ainda é capaz de movimentar o lugar. Glória. Os apóstolos, irmãos, eram homens de oração. Uma igreja que ora abre porta para a intervenção milagrosa de Deus. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Milagrosa de Deus. Eu estava assistindo um testemunho de um jovem, e até contei lá, que esse jovem, irmãos, eles começaram com uma célula. E ali nessa célula, olha o nome dos jovens da célula: Bailinho.
E eles começaram ali. E de repente, eles estão lá orando e louvando a Deus. Pegava o violão, louvava a Deus, orava. Daqui a pouco começou a entrar pessoas de muleta. E eles oravam e Deus curava e eles largavam a muleta. Eles cantavam, os demônios se manifestavam. Saía correndo na rua e eles correndo atrás dos demônios. Ele contando ali, irmão. Então, irmão, a igreja de Cristo ainda é capaz de viver esse sobrenatural. Eu me lembro na minha conversão, irmão. Na minha conversão, quando eu congregava lá no pastor Valdeci. Eu me lembro que uma vez eu estava louvando na igreja, com o coração aberto, né, irmão? Assim, com aquela sinceridade, ingenuidade, né? Louvando a Deus. Uma mulher caiu da cadeira e manifestou o demônio. Irmão, glória a Deus. Deus ainda manifesta o poder. Deus ainda manifesta. Glória a Deus. Aleluia. Perguntaram para Charles Spurgeon e disseram para ele: qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Ah, meu Deus. Irmão, que Deus levante não pessoas cheias de informação de Deus, mas pessoas com o poder de Deus, sendo revestido de autoridade. Oh, glória. Aleluia! Sabe o que o Brasil precisa? Não precisa de crente com informação sobre Deus. Eu estava falando, irmão, quem tem um WhatsApp aí? Você pega o seu WhatsApp, tem uma inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial. Esses dias eu fiz um teste lá. Eu falei assim, ó, esboço sobre o livro de Jeremias. Saiu tudo. Ela colocou lá tudinho sobre o livro de Jeremias. Então hoje em dia, informação, tem bastante gente que tem. Mas a igreja brasileira, ela não está precisando de crente com informação. Ela está precisando de crente com poder. Aleluia, porque Jesus, ele disse: sejais revestido de poder. Como eu disse, outro dia nós estávamos aqui aprendendo sobre o livro lá, A Criptonita, que o Paulo Henrique está lendo agora, né? E a Criptonita, o autor, ele compara nós como o Superman. O Superman, ele é alguém que veio de um planeta. Ele não veio da Terra, ele veio de outro planeta. Só que ele veio revestido de poder. Ele tem um poder que o ser humano normal não tem. A mesma coisa é o crente. Ele veio de um planeta que não é a Terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E a gente veio dotado de superpoderes que o ser humano normal não tem. Porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Só que do mesmo lugar que veio o Superman, veio uma arma que deixa ele fraco. E qual que é a arma que deixa ele fraco? A Criptonita. A mesma coisa o crente. Veio uma arma junto com ele de lá, que é o pecado. Só que o Superman, ele só consegue enxergar a Criptonita se ele ver ela, se estiver na frente dele. Porém, se ela estiver no meu bolso e eu do lado dele, ele não vai enxergar. Mas como que ele vai saber que a Criptonita está ali? Porque ele está fraco. Assim também é o crente. Ele não percebe. Mas quando que ele vai saber que o pecado, que a arma não está funcionando mais o seu poder? Sabe por quê? Por causa do pecado. Sabe por quê? O inimigo está avançando contra a igreja de Cristo, porque está faltando a igreja se livrar do pecado. Ai. Oh, glória! Só que a gente, olha os escândalos que está tendo no Brasil, irmão. É para adultério, é um monte de coisa, irmão. Aí como que a igreja vai ter autoridade e poder para levantar os paralíticos? Como? Não vai ter poder, está fraca. Porque os escândalos a cada dia avançam. E a gente fala de pecado assim, né? Só adultério. Não, mas tem outros pecados, irmão. Calma aí. Falta de perdão, fofoca, tudo isso é pecado. A Bíblia não fala que tem coisa, não. É tudo pecado. E a igreja vai perdendo poder. Lembra de Josué? Que Deus disse: quando vocês entrarem em Jericó, não pega nada, mata todo mundo, mata tudo, acaba com tudo. Aí Acã fez o quê? Pegou a capa babilônica. E quando Acã pega a capa babilônica, eles vão para Ai agora. Não, mas agora vamos só com pouca gente, porque nós vamos vencer a guerra.
Só que na hora que eles vão lá com pouca gente, eles perdem a batalha. E Josué não entende por que perdeu a batalha. E por que Josué perdeu a batalha? Porque pecou, falhou, não obedeceu a Deus. E o que é o pecado? O pecado é eu desobedecer a Deus. Pecado é eu desobedecer ao Senhor. E a igreja vai perdendo a batalha. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver que um homem de Deus chamado John Knox, ele mudou a realidade da Escócia. Ele era um homem que agonizava em oração, e o seu clamor era assim, continuamente ele dizia: dai-me a Escócia, Cristo, dai-me a Escócia para Cristo, dá a Escócia para Cristo, dá a Escócia para Cristo, dai-me, Senhor, a Escócia, dá para Cristo. E aquele homem mudou a realidade daquela cidade. Eu quero dizer que Deus vai derramar poder nesta igreja, poder na tua vida, e a cidade de Tiradentes não será cidade de fluxo, não será cidade de funk, de jovens usando K9. A única droga que eles vão usar é o poder de Deus, aleluia. Que vão dizer assim: eles estão drogados. Vai ver todo mundo pulando, eles estão drogados. Porque não é isso que o homem falou? Quando viu o poder do Espírito Santo, falou que eles estão bêbados, não foi? Estão embriagados, é isso que eles vão ver. A única que o povo vai ter que falar de nós é dizer: esse povo está tudo louco. Estão drogados. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, que ao longo da história, homens que venceram guerra pelejaram através da oração. Josafá, Ezequias, rei de Judá. E foi assim também com Neemias. Neemias venceu, construiu os muros através de oração. Através da vida de oração. Uma igreja que ora cresce, se fortalece quando nós se colocamos na posição para orar. Glória a Deus. Então, se eu estou vivendo um avivamento, irmãos, não tem como, irmão, se eu fui avivado com o Espírito Santo, eu não ter vontade de estar cultuando a Deus. Não existe isso. Me desculpe alguns irmãos que dizem ser cheio do Espírito, mas hoje nós estamos vivendo uma era que o povo está sendo alimentado por cortezinho de mensagem do YouTube. Ele acha que isso vai resolver a vida deles, e não a sua vida devocional, e não a sua vida de cultuar e buscar a Deus. E isso, irmãos, acaba fazendo com que a igreja perca a autoridade, perca o poder que Deus deu para ela. Mas se a gente se colocar de joelhos, eu quero ver qual é o capeta que vai parar a obra dele. Se a gente colocar a cara no pó, eu quero ver quem é o adversário que vai. Ei, irmãos, glória a Deus, eles estão subindo para a oração, e Deus está dizendo para mim: Ele quer usar crente aqui dentro com poder e autoridade. Ele quer usar crente aqui poderosamente. Ele quer usar jovem, Ele quer usar criança, Ele quer usar os adultos. Ele quer revestir esta igreja de poder. Há um poder liberado para a igreja que ninguém pode parar. A rainha da Inglaterra, ela disse: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que um exército contra o meu país. Oh, glória! Ei, irmão, quando a igreja ora, não há obra de macumbaria, feitiçaria que pode parar aquilo que Deus já projetou. Glória! Aleluia! Mas as pessoas estão perdendo porque não estão orando. Esses homens estão cheios do poder. E olha que coisa: quando eu oro, quando eu busco a Deus, nós vamos dar exemplo, porque eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Vamos ler lá o versículo 2, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Nós vamos ver que eles tinham uma vida de exemplo. Quando eles estão entrando no templo, eles veem o paralítico espera receber uma esmola. Aí é o que eles dizem. Aleluia. Um homem aleijado de nascença estava sentado, versículo 2. Estava sentado, sendo carregado, todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Versículo 3. Aí diz assim: quando ele viu Pedro e João que iam entrando, pediu-lhe dinheiro. Aí é o que eles dizem: Pedro e João se voltaram para ele. Olha o exemplo, olha para nós.
Sabe o que ele disse? Olha para nós. Pedro está dizendo para ele assim, ó, olha para nós. Eu já fui paralítico assim como você. Eu já vivi dependendo dos outros como você. Mas eu não tenho ouro e nem prata. Glória a Deus. Mas o que eu tenho eu te dou. Tem muita gente que diz, olha assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Não, irmão, tem que olhar para você. Você é reflexo de Cristo. Não tem um louvor que o povo gostava de cantar? Você é o espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor. Agora diz, não olha para mim não, tem que olhar para você. Você é exemplo. Você é a representatividade de Cristo na terra. Cristo não está aqui, por isso que nós somos mini Cristo. Nós somos mini Cristos. Nós somos cópia de Jesus. Eu quero dizer para você, você vai se encher tanto do Espírito Santo, você vai estar tanto na vida de oração, que vão olhar para você e vão ver Jesus. Vão olhar para você e não vai ver ostentação, não vai ver você ostentando, vai ver você com exemplo e buscando a palavra de Deus. Em um mundo em que nós estamos vivendo, irmão, posso falar isso aqui agora? Vai ficar chateado comigo não, os crentes? Não. O mundo que a gente está vivendo de ostentação, de um povo correndo atrás, como foi falado aqui, de dinheiro, você vai dar exemplo. As pessoas vão olhar para você, você não vai fazer hora extra não? Não vou não, porque hoje eu vou para o culto. Eu vou buscar Deus. Mas você não precisa de dinheiro para pagar a conta? Preciso, mas o meu provedor é Deus. Glória. Porque o que o mundo está ensinando, irmão? Ostentar. Mas infelizmente, o que está acontecendo? As redes sociais é uma ilusão. E as pessoas estão sendo doutrinadas por redes sociais. E até, me desculpe irmãos, e até pastores. Porque é muito fácil ouvir um pastor que eu não acompanho. Digo lá, esse é bênção. Mas na convivência que você vai ver. Na convivência que revela o caráter. Porque na frente da câmera todo mundo fala o que quer. Mas que as redes sociais dos crentes venham, sabe fazer o quê? Ser exemplo de evangelização, de poder de Deus. Que as redes sociais, irmão, não venha ser para tirar. Eu falei para os jovens, não a fotinho do exorcista. O que é a fotinho do exorcista, pastor? Corpo para frente e cabecinha para trás. Corpo para frente e cabecinha para trás. Não. Vai ser, sabe o quê? Com exemplo. Que as suas redes sociais vai ser assim, ó. Hoje acordei 6 horas da manhã. Estou fazendo devocional, café com Bíblia. Aí você tira a foto da Bíblia e coloca lá. Irmão, você sabia que isso motiva as pessoas? Eu fui motivado a ler a Bíblia todo dia, 6 horas da manhã, porque eu acompanhava um pastor que ele todo dia, eu falava, não é possível, irmão, eu vou ler, não é 6 horas da manhã. Às vezes eu acordo mais tarde, leio num dia eu não consigo. Eu falo, esse cara todo dia ele lê, todo dia, ele coloca lá 5 horas da manhã, tá lá o texto e ele fazendo devocional. E aquilo me motiva, e que nós venhamos ser exemplo de motivação para as pessoas. Acordar de manhã e dizer assim, ó, café com Bíblia, olha aqui, estou lendo a palavra. Aí as pessoas, aí você vai poder dizer para a pessoa, olha para nós, porque eu já fui como você, mas agora tem alguém que mudou a minha vida, agora tem alguém que mudou a minha história. Quem foi? Eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu te dou, o que eu posso te dar é em Jesus, o nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda, oh glória. Porque a gente só pode oferecer para as pessoas aquilo que a gente tem. E o que é que você tem oferecido para as pessoas? O que é que nós estamos oferecendo para as pessoas? Nós estamos igual ao mundo. Arma mundana não tem como vencer guerra, mas arma espiritual tem como a gente vencer guerra. Aleluia. Porque era uma estratégia colocar esse coxo na porta. Sabe por quê? Porque na porta do templo o povo entrava para adorar a Deus, entendendo que quando o pessoal vai para o culto, né?
eles ficam mais sensíveis, né? Estou indo para o culto, ele ajuda todo mundo. Só que isso não acontecia. Os fariseus, eles não faziam isso. Eles entravam, não estavam nem aí para aquele homem. O que eles davam para os homens era esmola. O que eles davam para o homem era dinheiro. Só que o dinheiro acaba. Aleluia. O dinheiro acaba. Aleluia. O dinheiro acaba e ele só estava oferecendo para aqueles homens dinheiro. O exemplo, só que Pedro e João não vai seguir os exemplos do fariseu, porque eles aprenderam com Jesus. Eles aprenderam com Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 3. Jesus diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Eles aprenderam com Jesus. E a palavra de Jesus diz que nós somos a carta de Cristo. Segundo os Coríntios capítulo 3, versículo de número 2 diz: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nossos corações, para ser conhecida e lida por todos. Deixa eu dizer para você, o ímpio não lê a Bíblia, o ímpio lê a tua vida. Se você fizer o que todo mundo faz, nós não vamos mudar essa cidade, mas quando você ser o exemplo de Cristo, nós vamos mudar essa cidade. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse. Então eles vão dizer: olha para nós. E quando o paralítico olha para ele, ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. O que é isso, pastor? Eles tinham uma vida com evidência do poder de Cristo. Aleluia. O versículo 6 a 8. Eles têm evidência do poder de Cristo na sua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje, no ano de 2025 nós vamos entrar. Você vai ter evidência do poder de Cristo na sua vida. Oh, glória a Deus. Você não vai só falar, porque a Bíblia diz, a glória, a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Aleluia. Eles tinham evidência de poder na sua vida, porque Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo, no Nazareno, levanta e anda. O versículo 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e, aleluia, o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e tornozelo do homem foram curados e foram fortalecidos. Evidência do poder de Deus. O mendigo pediu uma esmola e recebeu novas pernas. Oh, meu Deus, o povo vai te pedir esmola e você vai dizer: não, o que eu tenho vai transformar a tua vida, o que eu tenho vai mudar a tua vida, o que eu tenho vai te transformar. Oh, glória. Não é eu, é o poder de Cristo que habita em mim. Glória a Deus. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje a igreja tem prata, ouro, mas não tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Não tem poder. E isso é uma promessa. Isaías capítulo 35, versículo 6 diz: os aleijados pularão como o servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. Olha a promessa que tem para você. A evidência do poder de Cristo na nossa vida é isso aí. Aleluia. Ó, teve um padre, o lendário historiador de Tomás de Aquino, e o Papa Inocêncio IV, ele diz assim: Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento no momento em que estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. O Papa, ao vê-lo, disse: irmão, como você pode perceber, não posso dizer mais como Pedro disse ao paralítico: não tenho prata e nem ouro. Aquino então lhe respondeu: isso é verdade,
Mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Oh, glória a Deus. Hoje nós vemos igrejas luxuosas, hoje nós vemos igrejas maravilhosas, enche os olhos, estrutura, uma arquitetura cheia de ouro, homens com carros maravilhosos, mas não tem mais levanta e anda, não tem mais vida transformada. Mas eu quero te dizer, há um tempo novo para esta igreja, há um tempo novo para a tua vida. Ei, glória a Deus, há um tempo novo para nós, que nós vamos dizer ao paralítico: levanta e anda. Quando a gente estiver orando aqui na consagração, vai ter drogada entrando e dizendo: ei, eu não sei o que acontece, tem algo nesta igreja. Quando nós estivermos aqui no culto, vai entrar pessoas e dizendo: ei, esse culto, estou vendo fogo, estou vendo labareda de fogo, estou vendo o povo doido ali, eu quero entrar lá. Nós vamos ver pessoas entrando aqui e saindo curada. Nós vamos ver pessoas entrando aqui e saindo liberta. Quem crê nisso aqui, oh glória, aleluia, porque foi Jesus que prometeu poder para a igreja. Foi Jesus que prometeu. Esse poder viria por intermédio do Espírito Santo. Oh glória, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. A igreja orou pedindo mais poder, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, põe lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Põe para nós. Glória. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavra, mas em promessa. Poder. O Evangelho é demonstração do Espírito Santo e de poder. O próprio Jesus não abriu mão desse poder. Jesus, a Bíblia diz que Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: e no poder do Espírito regressou para a Galileia. Na sinagoga ele tomou o livro e ele leu. Ele leu. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar aos cativos, trazer liberdade aos que estão presos. Glória. Aleluia. Os apóstolos testemunharam o poder de Deus. A igreja hoje fala de poder, mas está desprovida dele. Como eu disse, hoje nós temos ouro e temos prata, mas não temos poder. Prega aos ouvidos, mas não aos olhos. Precisamos lembrar, entretanto, que o Evangelho não consiste em palavra, mas sobretudo no poder de Cristo. Vão ver evidências do poder de Cristo na nossa vida. Eles tinham uma vida, irmãos, cheia do poder de Deus. E quem está cheio do poder de Deus também tem compaixão. Aleluia, glória. Por que a gente não evangeliza? Por que a gente não sai atrás de almas, de vidas, né? Que estão lá no mundão. Sabe por que a gente não sai? Porque a gente não tem compaixão. Porque se nós tivéssemos compaixão, a gente iria atrás dessas pessoas. Deixa eu dizer, uma vez eu ouvi essa ilustração e eu acho muito interessante. Se a pessoa está com câncer, e câncer nós sabemos que é difícil achar a cura, mas se essa pessoa vai no médico e aquele médico tem um diagnóstico, tem uma medicação que traz a cura para ela, o que você faz quando você descobre que outra pessoa que está com câncer, se você foi curado, se você foi no médico e foi curado, você vai fazer o quê? Você não vai, quando você vê uma pessoa com câncer, você vai dizer o quê? Encontrei um médico que me curou, não é? Encontrei um médico que me curou. Então por que a gente não prega para essas pessoas que estão doentes, que estão morrendo? Por quê? Porque a gente não tem compaixão. E só pode ter compaixão quem está cheio do Espírito Santo. Deus vai encher a igreja e nós vamos dizer: ei, vem ali, porque eu encontrei alguém que me curou, e Ele vai te curar. Ele demonstrou compaixão, coisas que os religiosos não tiveram.
não tiveram. Eles interromperam o exercício espiritual para ajudar alguém. Eles não fizeram o que o sacerdote e os levitas fizeram na parábola do bom samaritano. No culto, adorava, mas quando via alguém caído, não ajudava. Mas Deus vai nos revestir de tanto poder e de compaixão, oh glória, que nós vamos sair para buscar as ovelhas perdidas. Oh glória! E quem é as ovelhas perdidas, pastor? Aqueles que não conhecem Jesus, que são eleitos, escolhidos de Deus. Oh glória! Porque tem crente que era para estar buscando, ele está dando trabalho para Jesus, irmão. Oh, irmão, está dando trabalho para Jesus. Já era para estar buscando. E aí ele na verdade ele é filho pródigo, mas ele quer dar uma de ovelha perdida. Ele já não é mais ovelha perdida. Ele é filho pródigo. Filho pródigo tem que tomar uma vergonha na cara e voltar. E ovelha perdida é aqueles que são escolhidos, eleitos por Deus, estão lá fora e não conseguem vir. Glória, Deus vai levantar nós com uma unção aqui, vai levantar crente. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Ei, Pedro vai compartilhar tudo que ele possuía. Eu tenho Jesus. A Bíblia diz assim, ó, que ele pegando ele pela mão. E não é só pegar pela mão. E quando ele pega pela mão, o homem dá um salto, olha. Dá um salto. A Bíblia diz que ele levanta imediatamente. Essa é para os paralíticos. Levanta imediatamente. Tem esse negócio não, amanhã eu vou. Depois eu faço. Não, é na hora, levanta agora. Agora é a hora de levantar. Porque Deus está com o poder do Espírito Santo te curando hoje. Glória a Deus, curando nós. Levanta e anda. E aquele homem levantou e começou a andar. Aquele homem começou a levantar e a andar. Oh glória a Deus, ele começou a saltar e entrar no templo. E foi adorar a Deus. E agarraram no pé dos apóstolos. Oh glória a Deus, sabe o que é isso? Os apóstolos representam a igreja. Ele vai agarrar na igreja, não vai largar a igreja. E vai dizer, ei, não, agora eu não largo mais. Por quê? Porque eu fui curado, eu fui liberto, eu vi o poder de Deus. Pessoas vão experimentar o poder de Deus através da tua vida. Quem crê nisso aqui, irmão? Oh glória, hoje é noite que Deus está te revestindo de poder. Hoje é noite que Deus está te revestindo de poder. A autoridade, receba aí, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo para curar, para libertar. Recebe a cura, a libertação hoje aqui nessa noite, glória. Aleluia, recebe. É noite de dar um salto. É noite de se levantar. Deus quer usar a igreja de Cristo, levantando no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vai ser um ano diferente. Quem crê nisso? 2025 vai ser um ano diferente. Nós profetizamos e mandamos embora agora em nome de Jesus toda a morte espiritual, toda a paralisia espiritual. Nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Oh glória. Aleluia. Eu sei que tem muita gente que quer continuar paralítico. Por quê? Porque continuar paralítico é depender dos outros. E quando eu sou paralítico, a culpa é sempre dos outros. Mas quando Deus me levanta, agora eu tenho que assumir responsabilidade. Quando Deus me levanta, eu não posso mais depender de ninguém. Eu tenho minhas pernas. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente querendo continuar paralítico. Sabe por quê? Porque não quer assumir responsabilidade. Mas Deus diz hoje, nesta noite, é noite de você assumir responsabilidade. Porque Ele está te revestindo de autoridade hoje, de poder. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Receba poder. A igreja vai se levantar. Mesmo na perseguição, os apóstolos oravam e pregavam com ousadia. Ei, deixa eu dizer, mesmo na perseguição, você vai pregar com ousadia. Porque Deus não te deu o espírito de covardia. Ele te deu o espírito de ousadia.
Oh, glória! Ele te dá o poder. Você vai pregar, você não vai ter medo. Você vai encarar. Oh, glória! Aleluia! Você vai encarar. Receba poder do Espírito Santo. Vão ver evidência do poder de Cristo nessa igreja, na sua vida. Você vai ser exemplo. Vão olhar para você e vão ver Jesus. Vão olhar para você e você vai dizer: olha para nós. Tem um rapaz que eu via sempre ele contar. Hoje ele está afastado, né? Está afastado. Aí ele falou, né, que ele ficava orando no monte muito tempo. Orava até de manhã. Ele contando para mim as experiências dele, né? E ele orava, e ele orava, e ele orava. Tinha uma vida de oração assim, de varar a noite, irmãos. E aí teve um dia que ele desceu do monte, cheio do poder de Deus, vinha 2 homossexuais. E aí quando olharam para ele, ele disse assim: ó, tem alguém que pode mudar a tua história. E foi embora. E aí depois, quando ele foi no culto, quem estava lá no culto? Os 2 homossexuais. Vão ver Cristo na sua vida. E eles vão saltar. E vão vir para o templo. Vai vir para a igreja. Glória a Deus. Eles vão olhar para a sua vida e vai dizer: não, eu estou indo nem tanto pelo que você fala, mas pelo que eu vejo na sua vida. Você entendeu? Glória a Deus. Porque tem gente que fala muito alto e a gente não consegue ouvir, porque a vida dele acaba calando a voz. Mas eu creio que essa noite é noite de Deus alinhar nós. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Você pode glorificar a Ele. Glória a Deus. Vão ver evidência do poder de Cristo na minha e na sua vida. Vão ver o poder de Jesus na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que vieram nessa noite. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor continue falando ao coração de cada um. Na terça-feira, falando de oração, nós não temos culto. Mas na terça-feira, o culto agora é de oração. Das 8 às 9. Só orando. Orando a Deus das 8 às 9. Mas antes tem consagração pela manhã. Na quinta-feira, consagração pela manhã. E à noite tem quinta-feira profética, tá bom? Vem aí, tem um culto à noite. Quinta e domingo são os cultos agora. E terça-feira, oração. Oração, vamos orar, vamos clamar a Deus pela misericórdia do Senhor. Venha. E no domingo, né, a consagração pela manhã. E à noite o culto com a família, né? Glória a Deus. Nós sabemos que chega o final de ano, né? O povo está trabalhando, está na correria e não vem para o culto. Mas amém. Aqueles que a gente sabe, né, sabe que são pessoas, tem pessoas que estão aqui sempre nos cultos, nunca falta, né? E agora, pelo trabalho, é complicado. Mas eu creio que Deus está sendo glorificado e nós estamos recebendo a palavra, né? Glória a Deus. Se coloque sobre os pés. Quero orar pela sua vida, quero abençoá-los, amém? Glória a Deus, aleluias. Recebe o revestimento de poder, reveste o revestimento de autoridade. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Deus, tudo que foi falado aqui, que se cumpra na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, revista de autoridade, de poder. Deus de glória, Deus de graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Espírito Santo, cumpra em cada um de nós a sua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus. E quarta-feira tem tarde da bênção, hein? Esqueça. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo? Quarta não tem tarde da bênção, tá, irmãos? Porque, Natal é fim de ano, eu esqueci. Só no ano que vem a gente volta, tá bom?